Paz do Senhor, irmãos. Desculpa, irmãos, eu me atrasei, mas aprendi muito nesse atraso. E vocês verão por quê. Eu vou só completar esse pequeno espaço de tempo dentro do mesmo que o pastor Marcos estava falando. Eu não tive oportunidade de ouvi-lo, mesmo à distância, mas eu creio que o Espírito que estava é o mesmo que estará falando nesse restante de tempo conosco. Há um padrão divino, não é isto? Há um padrão divino, eu ouvi isto. E esse padrão divino, irmãos, nos leva a considerar os nossos recursos, os nossos bens, os nossos negócios, dentro da perspectiva divina, dentro do olhar divino. Para olhar para os nossos bens, para os nossos negócios, nós precisamos sempre estar de óculos. Não um óculos com lentes humanas, mas um óculos com lentes divina. Há uma perspectiva, irmãos, bíblica, diferente da humana acerca de negócios, de bens e de dinheiro. E se nós não entendermos isso, não adianta querer aplicar os princípios financeiros do reino de Deus. Aqueles princípios que o Senhor nos revela para que nós possamos produzir riquezas. Nós vamos entender isso, que é o padrão divino, lendo no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 10, 11 e 12. É a oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há poder e força, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Glória a Deus. Na administração, irmãos, de bens, de dinheiro, de negócios, nós precisamos entender que há a parte de Deus e há a parte que é nossa. Entender que a parte de Deus é a primeira, é a principal, e que a parte de Deus é que é a responsável pelo nosso contentamento, pela nossa estabilidade emocional, espiritual. É a parte de Deus que é responsável pela nossa capacitação. É a parte de Deus que é responsável
por ideias, por projetos, por disposição física, mental, espiritual, emocional. É a parte de Deus que é a responsável para que nós possamos produzir riquezas. Então nós temos que entender, nesse âmbito, qual é a parte de Deus. Irmãos, a parte de Deus, ela envolve 3 aspectos. O primeiro deles é o aspecto da propriedade. Eu estou começando a entender quando as pessoas escrevem nos para-choques de caminhões, propriedade exclusiva de Deus. Ou fazem um adesivo e coloca em um espelho em casa, propriedade exclusiva de Deus. No Salmo 24, versículo 1 e 2. Salmo 24, versículo 1 e 2, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Glória a Deus. A palavra de Deus deixa muito clara que Deus criou o mundo e que Ele é o dono do mundo. O texto que nós já lemos, no primeiro livro das Crônicas, também foi extremamente claro nesse sentido. E quando nós olhamos, irmãos, na Bíblia, nós começamos a ver quais são as coisas das quais Deus é o dono. Por exemplo, em Levítico capítulo 25 e versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Será que tem alguém que pode contestar essa palavra? De que a terra pertence a Deus? Nós, que aqui somos chamados de vós, sois para mim estrangeiros e peregrinos. Salmo 50, versículo 10. Salmo 50, versículo 10. Pois são meus, Deus está falando, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. As pessoas precisam aprender a reconhecer que Deus é o dono de todo
os seus bens. E se a pessoa acreditar, irmãos, que apenas um dos seus bens é de sua propriedade, então, o que acontecer com aquele bem que ela acredita que é de sua propriedade, vai afetá-la para o efeito dela ser uma pessoa alegre ou ser uma pessoa triste. Se tudo de bom acontecer com aquele bem que ela acredita que é dela, então ela será uma pessoa alegre. Porém, se coisas desfavoráveis acontecerem com aquele bem e afetar aquela propriedade que a pessoa pensa que é dela, então isso vai refletir na sua atitude, no seu louvor, no seu relacionamento com Deus, e ela vai ser acometida de tristeza. Eu li uma história há muito tempo. Conta-se que quando a casa de John Wesley queimou-se completamente, e chegaram para ele e falaram: olha, a sua casa pegou fogo e está completamente queimada. John Wesley disse: se queimou a casa do Senhor, uma responsabilidade a menos para mim. Aleluia. Obviamente, irmãos, não é fácil a gente sustentar sempre essa perspectiva, porque não é fácil a gente pensar que as coisas que temos, elas são de Deus. Nós achamos que são resultado da nossa habilidade, dos nossos lucros, da nossa inteligência, do nosso trabalho, e que nós temos o direito de possuí-las. Há um texto em Provérbios capítulo 21, versículo 31, que diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Você pode trabalhar, você pode investir esforço físico, humano, você pode investir em esforço intelectual, porém, a vitória vem do Senhor. Agora tem uma coisa muito interessante, irmãos. O nosso conceito de propriedade, a base do nosso conceito de propriedade, a fonte do nosso conceito de propriedade, por incrível que pareça, é a filosofia do Império Romano. Essa é a base do nosso conceito de propriedade. Tanto que, até hoje, as leis que regem o direito de propriedade são aquelas leis e antigos conceitos do direito romano. Tanto que algumas palavras que nós usamos para falar propriedade, bens, nós ainda usamos as antigas palavras que se usavam lá em Roma. Os advogados, quando vão escrever sobre direito de propriedade, por exemplo, eles usam aquelas antigas palavras que se usava lá no Império Romano até hoje.
Escreve em latim. Porque o nosso conceito de propriedade tem a sua base naquela antiga filosofia do Império Romano. E não nas leis de Deus, onde Deus é o dono. No direito romano, aquele que era proprietário desse pedaço de terra aqui, se falava que ele era proprietário do inferno ao céu. Obviamente, com o desenvolvimento de ideias a respeito do Estado, da função social da propriedade, isso foi abrandado. Então, se um avião passa lá em cima, está passando sobre a nossa propriedade, porém o espaço aéreo não é de nossa propriedade, tal qual se pensou até pouco tempo. Pouco tempo. O subsolo, onde está a água, onde estão os minerais, o ouro, a prata, não é nossa. Porém, meus irmãos, toda a nossa história, cultura, tradição, incutiu, e a nossa mente está contaminada por esse falso conceito de propriedade, de que nós somos o dono da nossa propriedade. Agora, como nós já lemos aqui as leis de Deus, a propriedade não é nossa, a propriedade é de Deus. Agora, vamos falar claramente, irmãos. Não é fácil renunciar ao direito de propriedade. Não é fácil renunciar, porém é preciso. E eu vou dizer nesta noite em nome de Jesus. Se alguém quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida, vai ter que fazer uma reengenharia no seu modo de pensar, que o apóstolo chama de transformar-se, quando ele diz transformai-vos. Mude o vosso entendimento, renove o vosso entendimento. Glória a Deus. E isso é possível pela palavra. E a palavra nesta noite nos foi muito clara. Deus dizendo: toda a terra é minha. Todos os animais, quer sejam embaixo, quer sejam em cima, tudo é meu. Minha é a prata e meu é o ouro. Glória a Deus. Será que é possível a gente renunciar ao direito de propriedade e falar: Senhor, realmente eu estou entendendo que o Senhor é o dono, que o Senhor é o verdadeiro proprietário de tudo quanto eu tenho e que até então eu pensei que era meu? Que até então eu agi como se fosse meu? O segundo aspecto, irmãos, sobre bens, dinheiro, negócio, diz respeito ao controle. Especialmente no Antigo Testamento, visto que a economia
do povo hebreu começou de uma forma em que Deus era quem os orientava, Deus era o ministro da economia do povo hebreu, Deus era o presidente do Banco Central do povo hebreu, era Deus quem dirigia a política econômica interna e externa do povo hebreu. Especialmente, então, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como aquele que controla todas as circunstâncias. Existem muitos nomes nas Escrituras para Deus, mas alguns muito conhecidos nossos, como o Todo-Poderoso, o Criador, o Pastor, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Será que nós precisamos perguntar quem é que está no controle de todas as coisas? Nós podemos voltar a ler a oração de Davi, de tão linda, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está a engrandecer e a tudo dar força. Daniel entendeu isso, e a primeira vez que nós encontramos Daniel falando a respeito disso, está no capítulo 2, versículo 20, que Daniel disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Irmãos, Daniel tinha 18 anos, aproximadamente 18 anos, com esse entendimento. Mas quando ele já estava com 85 anos, que ele foi lançado na cova dos leões, ele concentrou a sua atenção no controle. Ele sabia que Deus estava no controle, porque dele são todos os animais. Um leão não abre a sua boca fora do controle de Deus. Deus tem o controle total e absoluto. Aleluia. E Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele ficou tranquilo, porque ele sabia que Deus tinha o controle de todas as circunstâncias. Isso também é difícil, é fácil a gente entender, louvar a Deus que Ele está no controle de todas as circunstâncias, quando tudo vai bem. Agora, quando as circunstâncias são adversas, ou quando no dia a dia, e por isso que eu falei com os irmãos que eu aprendi bastante hoje, como quando, por exemplo, nós estamos no trânsito, e às vezes dá vontade de largar o carro estacionado na rua e ir a pé. Vocês já tiveram vontade de fazer isso? Olha,
Eu, por algumas vezes, eu até já deixei. Procurei um estacionamento, deixei o carro e fui a pé. Algumas vezes a gente não encontra estacionamento, aí fica pior ainda. Mas, no dia a dia, irmãos, é que é mais difícil a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias. Aleluia. Deus é o Criador do universo. E Ele intervém, irmãos, até mesmo em situações íntimas, em situações pequeníssimas nas nossas vidas. Deus intervém. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a dar graças em tudo. Até mesmo quando estamos num engarrafamento. Até mesmo quando perdemos um voo, perdemos o ônibus. Precisamos aprender a dar graças ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Lucas capítulo 12, versículo 7 diz que até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 22, diz que Ele está sentado no globo da terra. Então é Deus que está no controle. Glória a Deus. Se nós aprendermos isso, vamos começar a glorificar ao Senhor, quaisquer que sejam as circunstâncias. É uma reengenharia, irmãos. É virar de cabeça para baixo. Porque até então nós só aprendemos a dar glória a Deus e a celebrar e a dar testemunho quando nós ganhamos. Eu estou achando que logo nós vamos ter aqui na frente bilhetes. Irmão, quero dar um testemunho. Qual é o seu testemunho? O testemunho que eu quero dar é porque, então, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E nós podemos entender isso ainda mais quando considerarmos, quando levarmos em consideração que Deus, Ele é o nosso provedor. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, Deus é chamado de o Senhor proverá, o Jeová Jiré. Glória a Deus. Irmãos, há uma coisa: para Deus abastecer o seu povo, para Deus sustentar o seu povo, Deus não precisa de uma economia com um PIB alto, que a presidente chama de PIBão. Para Deus abastecer o seu povo, abençoar o seu povo, para Deus estender a sua mão sobre o seu povo, não há dependência do sol, da chuva, de empregos. Aleluia. Ele faz pelo seu próprio poder. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 30 e 31, e nós já estamos encerrando.
Basta. Aleluia. Os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho. O vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós podemos ficar tranquilos, irmãos. Nós temos a promessa do suprimento. Deus falou que não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar casa para morar. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor prometeu prover as nossas necessidades. E em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 8. Aleluia. Ele nos diz, irmãos, quais são as nossas necessidades, tendo sustento e com que nos vestir. Estejamos contentes. E vestir significa abrigo. Significa calçar, significa morar. Glória ao nome de Jesus. E eu vinha pensando, irmãos, que o Senhor promete alimentar. O Senhor promete vestir. E o Senhor promete morar. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, então o Senhor promete dar uma casa para cada irmão? E eu concluí, irmãos, que da mesma forma que o Senhor nos promete dar o alimento, o Senhor nos promete vestir, o Senhor nos promete dar uma casa para nós morarmos. Ele é o dono de tudo, Ele é o soberano, Ele controla todas as coisas, Ele promete suprir todas as nossas necessidades, e Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Nesta noite eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Aleluia. Para que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus comece a se concretizar em sua vida. Glória a Deus. E se você está comprando comida a prazo, está comprando roupa a prazo, se você não tem uma casa para morar, o Deus que é o dono de todas as coisas, Ele promete que se você entender essas coisas, que tudo é dele, e começar a tratar do seu coração, na sua alma, que tudo é dele, vai ser diferente, porque é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que vai acontecer. Mas para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aconteça, é preciso esta reengenharia da cabeça. Oh, aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos entendendo, Senhor. Aleluia. Que no teu reino
as coisas são diferentes do reino dos homens. E que nós, Senhor, fomos retirados do reino dos homens e fomos transportados para o teu reino, que é o reino do Filho do teu amor, que é o reino da luz, que é o reino de Deus. E nós não queremos e nem podemos continuar vivendo neste reino, porém com pensamentos lá do antigo reino de onde nós saímos. Então nós queremos, Senhor, que os nossos conceitos a respeito de bens, de propriedade, de negócios, sejam transformados, sejam mudados, porque nós queremos ter essa compreensão exata de que tudo é teu. A terra, o mar, os animais, tudo é teu. Teu é o ouro, tua é a prata, tudo é teu. E que o Senhor está no controle, o controle é teu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua ajuda, Espírito Santo, para que a palavra lave, limpe, descontamine as nossas mentes do modo de pensar do velho homem, do modo de pensar do reino dos homens, porque nós queremos ter o pensar do reino de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Prepara-nos para o exercício dessa administração sábia. Prepara-nos para o exercício da mordomia, da administração daquilo que é teu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Dá-nos a sabedoria, o entendimento e a sabedoria, para que nós possamos exercer esta mordomia, esta administração de uma maneira excelente, de uma maneira que agrade a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Oh, com este suprimento, aleluia, da comida, do vestido, da casa, do calçado. Oh, aleluia. Supre, Senhor, em glória. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Mude o conceito e você vai ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sendo realizada na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Uma chuva de Deus neste lugar. Aleluia, aleluia. Tudo é dele. Os nossos corpos são dele. Aleluia. Oh, nós estamos apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, levando os nossos corpos para o altar de Deus. Aleluia. Tudo é dele. Glória a Deus. Aleluia. 5 pessoas, irmãos, aceitaram a Cristo hoje. Glória a Deus. Ela é de Luanda, na Angola. Nós devíamos estar virando cambalhota. Pai, nesse momento, agradecidos somos, Senhor, mais uma vez, por esses momentos, Senhor, tão lindos e tão maravilhosos. Quando, Senhor, a Tua palavra vem encher os nossos corações, vem fortalecer, Senhor, o nosso ânimo, vem dar, Senhor, o norte, Senhor, para as nossas vidas, e entender, Senhor, que precisamos de uma engenharia,
que precisamos, Senhor, de uma mudança radical, que precisamos entender, Senhor, os teus desígnios e viver, Senhor, dentro dos teus padrões. Ajuda, Senhor, os teus filhos. Ajuda a tua amada, Senhor. Ajuda a tua eleita, Pai. Vem nos capacitar cada dia, cada manhã, renovando, Senhor, o nosso entendimento, as nossas forças. Ajuda, Pai. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos ser melhor hoje, Senhor. Precisamos avançar, Espírito Santo. Deus tem usado este vaso. Deus tem usado esta igreja. Ajuda-nos, Senhor, a preservarmos, Senhor. Ajuda, Senhor, a dar essa continuidade, Pai. Nós Te louvamos nesta noite. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta linda oportunidade da noite deste dia e por estas vidas que Lhe aceitaram. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Amém e amém, Senhor Jesus. Estenda assim as suas mãos. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam: saudeis os irmãos uns aos outros com a paz do Senhor.